Olá, está começando o Câmara Repórter, segunda edição, desta segunda-feira, 4 de dezembro. Veja os nossos destaques. 13º deve gerar um incremento de 3,25 bilhões na economia potiguar. Câmara Municipal de Natal realiza audiência pública sobre a revitalização do bairro da Ribeira. Primeiro emplacamento de veículos no RN pode ser feito de forma 100% digital. Nova tecnologia acaba com o barulhinho do motor do dentista. A cobrança do uso da água bruta e a situação dos recursos hídricos aqui no estado são assuntos da minha entrevista com o secretário estadual de Recursos Hídricos, Paulo Varela. Vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. O 13º salário dos trabalhadores da iniciativa privada e do setor público movimenta a economia potiguar. Esse ano aqui no estado são mais de 3 bilhões de reais em circulação. Mas o que o trabalhador vai fazer com esse dinheiro? A gente foi às ruas para saber. Em Natal, a maioria dos trabalhadores com 13º pretende usar o recurso para quitar dívidas. O aposentado Alexandre Meirelles e a esposa querem colocar as finanças em dia e usar o residual para decoração e ceia natalina. Pagar a conta, né? Mas não sobra nem um pouquinho? Eu acho que vai faltar. Pelo desenvolvimento da coisa vai ficar meio pesado, sabe? Vai sobrar para decoração de Natal. Os impostos que vencem anualmente também estão na mira do 10º de muita gente. É para pagar o IPTU. Mas vai dar pelo menos para pagar o IPTU ou vai sobrar alguma coisinha para outra coisa? Acredito que vai faltar. O empresário Júlio Galvíncio também sentiu esse termômetro na empresa dele. Os colaboradores devem usar o pagamento do 10º para pagar contas e tributos no início do ano. A maioria vai equilibrar as contas ali. Vai, digamos, quitar dívida, vai se programar para o próximo ano, ver como é que a economia vai reagir de fato, né? Eu estou otimista. Rony disse que vai usar o dinheiro extra para pagar contas, mas todo ano faz uma reserva financeira para não passar aperto. Todo o serviço que eu pego, eu vou guardando uma parcelinha, guardando alguma coisa para chegar no final do ano você ter o seu 13º, porque senão fica ruim. No Rio Grande do Norte, 1.200.000 pessoas devem receber o 13º salário. O benefício deverá gerar um incremento de 3,25 bilhões na economia potiguar. O especialista financeiro Victor André explica que dentro de um planejamento financeiro inteligente, o recurso deve ser usado para o pagamento de dívidas. O melhor formato da gente utilizar o 13º e qualquer outro recurso, podemos dizer, extra, é com a quitação das dívidas. O principal formato que a gente pode utilizar nessa quitação das dívidas seria quitar as dívidas principais com os bancos, que possuem taxas de juros elevadíssimas, e a partir disso quitar as dívidas secundárias. Como a gente consegue fazer isso? É tudo questão de organização financeira e gerenciamento. Então, a partir do recebimento do 13º, a dica que eu dou é que a gente consiga efetivamente pagar essas dívidas ou pelo menos reduzir essas dívidas. Com as pendências quitadas, é possível dar início a uma reserva e começar 2024 com equilíbrio financeiro. A gente começa a pensar na criação de um fundo de reserva, que ele varia normalmente entre 6 a 9 meses do que a gente necessita para sobreviver. Então, a partir da criação desse fundo, a gente pode começar a pensar em investir. É muito importante também lembrar que agora, nesse início de ano, a gente também vai ter os pagamentos do IPVA, do IPTU, a gente vai ter o pagamento das escolas, das nossas crianças, da matrícula de faculdade. Então, assim, naturalmente, já vão vir muitas despesas também agora no início do ano de 2024. Então é muito importante que a gente consiga quitar as nossas dívidas e consiga manter uma reserva. E o governo do estado confirmou que vai atrasar o 13º dos servidores. O calendário de pagamento foi divulgado na manhã desta segunda-feira pela governadora Fátima Bezerra. Os valores ficaram divididos em 4 datas, sendo finalizado totalmente esse pagamento apenas em 10 de janeiro de 2024. Veja como fica o calendário. No dia 9 de dezembro, os servidores estatutários que recebem salário de até R$ 7.000, exceto os de carreira do magistério e órgãos com arrecadação própria que recebem adiantamento em junho, receberão o 13º integralmente. São 66.386 servidores entre ativos e pensionistas. No dia 20 de dezembro, os servidores ativos dos órgãos com arrecadação própria, como IPEM, Juscern, Detran e IDEMA, que tiveram o adiantamento de 30% em junho, receberão o complemento.
No dia 30 de dezembro, recebem o complemento os servidores ativos de carreira do magistério que receberam o adiantamento em junho. São 21.240 servidores que recebem esse valor integral. Em janeiro, no dia 10, haverá o complemento do 13º salário dos demais servidores. Empregados públicos, que são aqueles seletistas, recebem 50% de adiantamento no dia 30 de novembro e no próximo dia 20 de dezembro vai ter o complemento. Ao todo, serão pagos R$ 713 milhões, excluídos o imposto de renda e previdência, para os servidores. De acordo com o governo, serão utilizados R$ 286 milhões de recursos extraordinários oriundos do governo federal, cerca de 40% do total, para quitar o 13º. O barulho do motorzinho nos consultórios dos dentistas está com os dias contados. É que pesquisadores do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS da UFRN, desenvolveram um equipamento, uma caneta a plasma, que não emite barulho e não aterroriza os pacientes. Muitos pacientes ainda sentem calafrios só de pensar no som estridente da caneta odontológica, mais conhecido como motorzinho do dentista, o grande vilão dos tratamentos dentários. Quando você vai para o dentista, você tem medo daquele barulhinho do motor do dentista? Às vezes sim. A sensação que vai sufocar a pessoa. A furadeirinha, ó. É, a furadeirinha. Não tenho medo, não gosto mesmo. Por quê? Porque é ruim, né? Quando começa a furar o dente, mas não fura, né? Mas é horrível. É a nossa rotina, né? Muitas vezes a gente tem essa necessidade de utilizar a caneta rotatória. É um instrumental que a gente utiliza para remoção de cáries, né? E esse barulho incomoda verdadeiramente. Então é muito temido, sim. Para mudar essa realidade, um grupo de pesquisadores do Laboratório de Inovação em Saúde da UFRN, em parceria com o Núcleo Avançado de Inovação Tecnológica do IFRN, desenvolveram uma caneta odontológica de última geração que é totalmente silenciosa, capaz de remover cáries dentárias sem causar dor ao paciente. A caneta plasma é a caneta que vai substituir a caneta de alta rotação normalmente utilizada pelo dentista. Então a gente espera que no futuro uma tecnologia desenvolvida pelo LAIS e por instituições colaboradoras como o IFRN, por exemplo, possa diminuir aquele barulho, aquele incômodo que a gente sente na cadeira do dentista por um jato de plasma que é indolor, que não faz barulho e que também vai agregar muito mais na saúde do profissional, que muitas vezes acaba perdendo a audição ao longo de muitos anos de trabalho. A novidade não agrada somente aos pacientes, mas também os dentistas estão muito entusiasmados com a mudança. Muitos reconhecem a importância de uma experiência mais confortável para seus pacientes. Com a introdução dessa tecnologia silenciosa, espera-se uma significativa diminuição na ansiedade associada às consultas odontológicas. Isso pode levar a mais pessoas procurando cuidados regulares, melhorando a saúde bucal da população. Todo mundo vai querer ir ao dentista, porque eu conheço várias pessoas que fogem. Já vão quando já não tem mais jeito. É uma inovação que vai trazer muitas melhorias, de melhorar muitas vezes esse distanciamento, que é a dificuldade muitas vezes do paciente chegar até o nosso atendimento, justamente por esse receio, esse medo, né? Então, com certeza será maravilhoso. E os pesquisadores já solicitaram a patente dessa tecnologia. Ainda deve levar um tempo para que realmente essa novidade chegue aos consultórios, mas desde já é muito bem-vinda. Agora, uma informação para quem comprou o carro novo. A solicitação do emplacamento do veículo agora pode ser feito online. Simone Silva. A partir desta segunda-feira, os donos de veículos 0 km no Rio Grande do Norte podem fazer o primeiro emplacamento de forma 100% digital, pelo computador ou pelo celular, no site do Departamento Estadual de Trânsito, o detran.rn.gov.br. A novidade vai facilitar a emissão do certificado de registro e licenciamento de veículos e ainda a liberação para a produção das placas. Neste primeiro momento, o serviço está disponível apenas para pessoas físicas. A taxa para o primeiro registro
custa R$ 100 para veículos sem financiamento e R$ 154 para veículos financiados. Em 2023, no Rio Grande do Norte, foram feitos mais de 64 mil novos registros de veículos. Vamos de oportunidade? Estão abertas as inscrições para o concurso do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN. Hugo Fernandes tem as informações. As inscrições para o concurso do Instituto Federal do Rio Grande do Norte se encerram na próxima quinta-feira, com 51 vagas ofertadas para os cargos de nível médio, técnico e superior. Confira. Para o cargo de nível médio, serão 4 vagas para assistente de aluno e 13 vagas para assistente em administração. Para os cargos de nível técnico, serão 8 vagas para técnico de tecnologia da informação, 3 vagas para técnico de laboratório multimídia, 1 vaga para técnico de laboratório ciência, 1 vaga para técnico de laboratório edificações, 1 vaga para técnico de laboratório eletroeletrônica, 2 vagas para técnico de laboratório química, 4 vagas para técnico de laboratório informática e 1 vaga para técnico em enfermagem. Para os cargos de nível superior, 1 vaga para analista de tecnologia da informação, 1 vaga para engenheiro civil, 4 vagas para médico área clínica, 1 vaga para nutricionista, 2 vagas para odontólogo, 3 vagas para pedagogo e 1 vaga para técnico em assuntos educacionais. A inscrição para o concurso deve ser feita no site www.funcerne.com.br. A taxa para participação varia entre R$ 55 e R$ 115. E daqui a pouco você vai ver que a Câmara Municipal discutiu a revitalização do bairro da Ribeira, a partir de imagens que recriam o bairro através da inteligência artificial. Os detalhes a gente mostra daqui a pouco, logo depois do intervalo. Inúmeros animais são resgatados das ruas diariamente. Eles estão doentes, feridos, sequelados ou foram vítimas de atropelamento. ONGs e abrigos precisam de medicamentos, ração, material de limpeza e recursos para tratamento clínico veterinário. Toda doação é bem-vinda. Em que você pode ajudar? Entre em contato conosco, seja um doador. Uma iniciativa da União Pet Brasil. Uma audiência pública discutiu na manhã desta segunda aqui na Câmara a revitalização do bairro da Ribeira. A modernização do bairro ganhou um novo capítulo depois do artista visual Roncalli Souza viralizar na internet de como ficaria a Ribeira ocupada por grandes negócios da gastronomia e do varejo. Um casarão antigo que se transforma numa doceria. Um prédio fechado e sendo corroído pelo tempo que vira uma estação de cultura e até o bondinho volta a circular pelas ruas da Ribeira. A fachada antiga dá lugar a um cinema moderno. O comércio, todo revitalizado no bairro mais antigo de Natal, só foi possível graças à inteligência artificial. O trabalho é do artista visual Roncalli Souza. E foi a partir dessas imagens que a Câmara Municipal de Natal continuou a discussão da revitalização da Ribeira. O debate aconteceu dentro da Comissão de Justiça por proposição da vereadora Nina Souza. Nós podemos ter a oportunidade de ouvir a CEMUB, a tributação, ouvir principalmente todos os setores envolvidos que pensam e sonham com uma Ribeira não só revitalizada, mas que volte a ter vida, né? E a gente entende, e após escutar uma audiência dessa, que a situação é extremamente complexa, porque são vários vetores a serem alcançados. É preciso que nós venhamos a criar mecanismos para que as pessoas voltem a morar na Ribeira, para que com essa moradia se possa ter os serviços, pode vir os empreendimentos. É preciso que nós tenhamos uma reestruturação no tocante à questão dos impostos. Para esta conselheira em negócios imobiliários, com uma força-tarefa da sociedade, a arte do auditor fiscal Roncalli Souza pode sim se tornar realidade. Há 20, 30 anos, há 40 anos, já existe essa tentativa. Não será uma missão fácil.
Mas eu acho que cada um fazendo a sua parte, sim. Eu acredito a gente conseguiu o principal, que foi chamar a atenção dos 3 órgãos. A gente chamou a atenção da iniciativa privada, a gente chamou a atenção dos órgãos públicos, né? E principalmente a população. A Prefeitura de Natal já investiu cerca de 30 milhões de reais para a revitalização da Ribeira. O gabinete do prefeito, inclusive, já migrou para o bairro. A Prefeitura de Natal já está executando. Nós estamos investindo quase 30 milhões de reais na revitalização da Avenida do Contorno, ali na Pedra do Rosário, investir na revitalização de algumas praças. O gabinete do prefeito já está funcionando na Ribeira. Nós já temos algumas secretarias lá instaladas e outras a caminho de lá, como a Secretaria Municipal de Saúde. O plano diretor de Natal criou uma zona de requalificação urbana, dando incentivos construtivos urbanísticos na Ribeira, Cidade Alta e Alecrim. Isso tem gerado já uma nova procura por essas áreas e também estabeleceu a possibilidade de parcerias público-privada através de um instrumento chamado arrecadação de imóveis abandonados, imóveis que estão há mais de 5 anos sem recolher o IPTU ao município, estão abandonados do ponto de vista estrutural e sanitário. Nós temos hoje a possibilidade de estabelecer parcerias público-privadas para restaurar esses imóveis. Há um esforço muito grande do Poder Público Municipal, mas essa situação é uma situação histórica que não envolve somente o município de Natal, envolve outras capitais brasileiras, mas nós temos avançado bastante e envolve também toda a vontade, né, toda a visão de investimento também do setor produtivo, do setor de construção civil, do setor comercial, para que a gente possa somar esforços e, quem sabe, aí termos a médio e longo prazo uma Ribeira completamente requalificada. O principal desafio mencionado pelos parlamentares diz respeito ao regramento imposto pelo IPHAN, com casas e prédios já tombados. A falta de estacionamento e acessibilidade precisam ser resolvidos a partir de uma legislação específica. Hoje, para se abrir um empreendimento, é necessário se apresentar um relatório de impacto de trânsito urbano e a quantidade de vagas de estacionamento que serão disponíveis de acordo com o porte daquele estabelecimento. As ruas são muito estreitas, as calçadas são diminutas e, com relação à acessibilidade para os cadeirantes, o Ministério Público e a legislação atual permitiriam. Então, são essas questões que precisam ser discutidas no sentido de buscarmos uma legislação excepcional voltada para aquele bairro específico, com o intuito de promover o desenvolvimento. Temos o maior respeito ao IPHAN pelas suas atividades de preservação e tombamento do patrimônio histórico nacional, local. Mas, no entanto, tem que começar a ter quebra de paradigmas e entender da importância da vida de uma cidade na sua área social, da sua área econômica, porque preservar o patrimônio histórico não é deixar em ruínas como está a Ribeira hoje. Nós queremos resgatar a Ribeira para ela ter vida ativa, se revitalizar novamente com a política legislativa específica de incentivos fiscais, como também de renúncia fiscal, para que a Ribeira, que é uma área portuária, já com perfil e com a vocação para o turismo, seja realmente reativada, mas porém precisamos muito do apoio do IPHAN para que essa realidade seja possível. Segundo o secretário de Tributação de Natal, Ludenilson Lopes, o IPTU cobrado no bairro, de acordo com ele, é quase a metade do estipulado em outras áreas da cidade. O problema da Ribeira não é tributário, né? Jamais um IPTU na ordem de 0,6%, 0,6%, quer dizer, a metade de 1% praticamente, iria levar um bairro tão bem localizado a uma situação como essa que nós estamos vendo, né? O problema da Ribeira é outro, né? Um dos principais foram o abandono dos órgãos públicos, né, a nível federal e estadual, que tiraram suas sedes, né, seu funcionamento daquele local. A prefeitura, por si só, vem tentando botar suas secretarias lá, mas ela sozinha não vai ter, né,
esse poder de atingir o que se quer, que seria uma povoação bem mais significativa. Inclusive, eu sugiro de pronto que a própria Câmara Municipal, né, eu já participei de muitas reuniões aqui, ela tente se mudar para a Ribeira. A vereadora Brisa Braque apontou a retirada de linhas de ônibus como um dos problemas do bairro. Assim como a gente tem sofrido agora com esvaziamento e abandono do centro da Cidade Alta, que tem diversos elementos, mas também a questão das linhas de transporte que foram retiradas. Era a coisa mais fácil do mundo antigamente pegar um ônibus e vir até o centro da cidade, fazer as compras, ver as lojas. Hoje temos poucos transportes que vêm até aqui. Da mesma forma, se a gente quer uma Ribeira com a prefeitura funcionando, com as secretarias, né, com ocupação cultural e empresarial, nós precisamos de transporte público, senão as pessoas seguirão sem ter como chegar e como sair desse espaço que a gente tanto aqui tem lutado e discutido. A gente fica realmente nessa ansiedade para ver se realmente esses investimentos vão se consolidar, mas a torcida é sempre para que dê certo e que a Ribeira volte aí a ser um bairro com grande circulação e movimentação de pessoas, gerando emprego e renda. Na Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida da Câmara, os parlamentares designaram matérias para a relatoria e aprovaram 4 projetos de lei. Essa foi a última reunião do ano. Um dos projetos aprovados na Comissão em Defesa das Pessoas com Deficiência veda qualquer discriminação à criança, ao adolescente e ao adulto com deficiência nas instituições públicas e privadas de qualquer nível e modalidade de ensino. A matéria do vereador Haroldo Alves foi relatada e subscrita pela vereadora Júlia Arruda. A que ponto chegamos? Ainda precisamos de uma lei para cobrar respeito, para cobrar empatia, sob pena dessa pessoa que praticar esse tipo de ofensa, de discriminação, ele ser punido pelos seus atos. O que deveria já ser algo no consciente, né? Consciente comum da população, ainda precisamos de uma lei. Então, por isso que o nosso mandato foi totalmente favorável à aprovação dessa lei, porque, infelizmente, o preconceito está aí, viralizado nas redes sociais, seja no mercadinho, seja no supermercado, seja numa loja de departamento, seja numa escola, quando aquela mãe, aquele familiar vai fazer a matrícula do seu filho, externa a condição, se ele é pessoa com deficiência, se ele é autista e nega a vaga, então é algo inadmissível. É inaceitável. Outro projeto aprovado institui a Semana Municipal de Incentivo ao Esporte Paralímpico. A matéria de autoria do vereador Haroldo Alves teve a relatoria do vereador Herbert Sena. Nós que participamos, estamos vendo, incentivando tudo isso, é muito importante essas semanas para que outras pessoas que estão ociosas, que não têm um incentivo, que não têm uma atração, possam vir participar, possam vir interagir junto com outras pessoas e não saber da sua importância do paradesporto, principalmente Natal, que tem um potencial muito grande, não só na área do atletismo, na natação e tantas outras modalidades que possamos ser descobertas através dessas semanas, desses incentivos nas bases, no esporte amador, para que possamos amanhã ter mais medalhistas representando a nossa cidade e o nosso estado. De volta às atividades presenciais após passar por um procedimento cirúrgico, o presidente da comissão, o vereador Técio Tinoco, fez um balanço positivo da reunião. Após 45 dias afastados aí, devido à minha cirurgia, e hoje um sentimento muito feliz e muito honrado de voltar a presidir essa comissão, ao qual tenho muito orgulho de como ser o primeiro vereador cadeirante e estar aqui agora presidindo de volta essa belíssima comissão. Hoje foi um momento muito produtivo, designamos um projeto de lei do vereador Cláudio Fernando para a vereadora Nina Souza e também hoje tivemos aí 4 projetos de leis aprovados, 3 da autoria de vereadores com a relatoria da vereadora Júlia Arruda e também sobre a relatoria do vereador Herbert Sena. Isso é muito gratificante. Um dos projetos de lei que eu tenho muito orgulho, que foi aqui aprovado na nossa comissão, falando do paradesporto. Como passei aí 6 anos na SADEF, como a SADEF é pioneira, onde desde 1995 até o ano atual, em todas as Paralimpíadas, sempre colocaram atletas paralímpicos e precisamos incentivar muito mais ainda o paradesporto. A seguir, uma entrevista com o secretário estadual de Recursos Hídricos, Paulo Varela. Nós vamos conversar sobre a cobrança do uso da água bruta e a situação das reservas hídricas aqui no estado. Nós voltamos já, não saia daí.
Inúmeros animais são resgatados das ruas diariamente. Eles estão doentes, feridos, sequelados ou foram vítimas de atropelamento. ONGs e abrigos precisam de medicamentos, ração, material de limpeza e recursos para tratamento clínico veterinário. Toda doação é bem-vinda. Em que você pode ajudar? Entre em contato conosco, seja um doador. Uma iniciativa da União Pet Brasil. Estamos de volta com o Câmara Repórter. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado aprovou a proposta de regulamentação e cobrança do uso da água bruta aqui no Rio Grande do Norte, que é a água que ainda não recebeu nenhum tipo de tratamento, coletada diretamente das fontes de recursos hídricos aqui no estado. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui o secretário estadual de Recursos Hídricos, Paulo Varela. Secretário, seja muito bem-vindo aqui ao Câmara Repórter para conversar com a gente. Olá, Narice, eu quero fazer aqui uma saudação a todos que nos escutam. Especialmente eu quero agradecer a oportunidade, né, e o convite que me foi feito. Estou à sua disposição. Secretário, dentro dessa reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos que o senhor preside enquanto secretário, como é que vai ser dada essa cobrança, né, do uso da água bruta aqui no estado? E por que ela é importante também? Muito bem. Na verdade, a aprovação pelo Conselho é, digamos assim, a última etapa de um processo, né? É interessante, não é, que a gente traga a público mais uma vez, como fizemos durante quase 8 meses seguidos, né, por todo o estado e em todos os setores, mais uma vez, mas para alguém que ainda não tenha familiaridade com isso, a Constituição brasileira é uma das poucas no mundo, entendendo a dimensão e a importância dos recursos hídricos, né, determinou que nós deveríamos ter um sistema e uma política de recursos hídricos. Apesar de que nós já tínhamos o meio ambiente, a saúde, enfim, né? Sim. E outras dimensões, mas a Constituição assim determinou. E a partir daí é que nós tivemos a Lei 9433, de 97, de janeiro de 97, que em atendimento a essa determinação constitucional, promulga, né, a nossa política e define o nosso sistema. E traz as diretrizes, os conceitos de como é que deve ser feito o gerenciamento de recursos hídricos no Brasil. Para tanto, ela traz 5 instrumentos básicos, né, um dos quais a cobrança. Aí vem os planos, aí vem a outorga, de informação, enfim, mas um desses instrumentos, né, é exatamente a cobrança pelo uso da água bruta. Portanto, só para saber que ela não é uma opção, né? Ela é uma determinação que deriva da Lei 9433 e que depois foi replicada na Lei 6.908, que é a lei estadual, que também define o nosso sistema, cria política. Sim. E dentro dela também define, replicando a federal, os 5 instrumentos e um deles é a cobrança pelo uso da água bruta. Isso foi feito lá em 1996. Sim. Então, uma questão para a gente esclarecer é que não se está criando a cobrança nem instituindo a cobrança da água bruta. Ela já existe, né? O que nós trabalhamos nesses últimos tempos foi exatamente para regulamentá-la, né? A Lei 9433, se eu pudesse defini-la, eu diria que é a lei do diálogo, é a lei da construção, né, de conceitos, se possível, né, em consenso ou na procura de constituir os consensos dentro dos comitês de bacia, principalmente, que é o novo da nossa lei. Durante 2 anos, nós discutimos essa cobrança nos comitês. Mas, mesmo assim, não foi suficiente, porque no momento em que nós falamos disso, aí no começo do ano, você sabe que houve toda uma resistência, né? Sim, houve de muitos setores, até da própria Exatamente. Assembleia, etc. Então, por determinação também da governadora e em atendimento ao que nos prevê a nossa lei, nós iniciamos um grande debate, né, com a sociedade do Rio Grande do Norte. E eu visitei todos os rádios, todas as televisões, já conversamos com vocês também lá atrás, explicando que o que nós tínhamos até ali construído era uma minuta básica, né, que foi feita no âmbito dos comitês e com a ajuda da Agência Nacional de Águas, mas estava em construção. E nós nos lançamos, então, a conversar com todos os setores, a agricultura, a indústria,
o comércio, e visitamos o estado inteiro, né? E conversamos com os cassinocultores, e conversamos com os produtores de melão, os plantadores de cana, os pequenos proprietários e assim por diante. Assim como fizemos também com a Federação da Indústria, também na Federação da Agricultura, levando a eles a necessidade e a importância do gerenciamento dos recursos hídricos no estado, principalmente do semiárido brasileiro, né? E dentro dessa questão, secretário, o senhor falou aí como tem essa lei maior, que é a lei federal, o guarda-chuva e também, conjuntamente com uma lei estadual de 96, 97. Por que esse lapso temporal tão grande e agora a necessidade de regulamentar essa cobrança? Olha, nessas questões ambientais e de recursos hídricos, né, nós fomos deixando muita coisa para trás. Mas chega um ponto que a coisa topa. É improrrogável que a gente cuide dessas questões. Vocês estão assistindo o que é que está acontecendo aí, né, com esses eventos climáticos extremos e etc. Nós tivemos 7 anos de seca, por exemplo, nunca tinha acontecido, né? Mas, de repente, é uma pergunta interessante que você faz. Enquanto nós discutimos aqui, né, o Nordeste inteiro promulgou ou regulamentou suas leis. Se foi Alagoas, Sergipe, Piauí, né, na Paraíba já tinha feito, Ceará já tinha feito, Pernambuco está em tempos de fazê-lo, mas também fora do Nordeste, enfim. Chega uma hora onde as coisas realmente se tornam necessárias. É preciso que a gente que vive no semiárido cuide bem, né, do gerenciamento dos recursos hídricos. E eu estou aqui muito feliz, Larissa, porque depois desses meses de conversa e de um diálogo aberto e franco, nós chegamos a um grande pacto social. Por um lado, os setores entenderam a importância, né, desse instrumento para que nós tenhamos um gerenciamento adequado. E, por outro lado, nós também escutamos, mas não somente escutamos, consideramos as condições de poder pagar de cada um dos setores e chegamos a um grande acordo. Evidentemente que, nesse aspecto, é preciso também que se saiba que muitos setores estão, inclusive, isentos. A agricultura familiar, por óbvio, está isenta, não vai pagar nada disso, tá certo? Agricultores até 10 hectares, enfim, tem uma série de setores que estão isentos pela sua natureza. E para quem vai ser cobrado, como é que vai se dar essa cobrança pelo tipo de atividade? Muito bem, pelo tipo de atividade, setor a setor. É uma tabela progressiva, diferenciada por setor, né? Tem setor que só começa daqui a 1 ano, outros daqui a 1 ano e meio. Tem setores que vão pagando durante 8 anos até chegar no preço final. Então, nós fizemos um grande acordo com todos eles, considerando o poder pagador de cada um, né, a situação efetiva de cada um, e chegamos a um grande acordo. Então, eu poderia lhe dizer que, embora muitos não acreditassem, né, nós conseguimos aprovar um grande pacto. Tanto é assim que lá no Conselho Estadual, onde todos estão representados, nós tivemos uma aprovação por unanimidade. Está muito interessante, porque eu tenho recebido, inclusive, cobrança das pessoas. Mas não vai sair, cadê o decreto? Vamos lá, né? Porque as pessoas estão entendendo a importância dele. E tem mais. Esse decreto, e também eu queria aproveitar aqui a oportunidade para trazer isso para quem nos escuta, ele só atinge as águas dominiais do Estado. Nós temos, pela Constituição e pela lei... Seriam quantas bacias nesse caso? Todas, né? Menos a do Piancó-Piranhas-Açu. Porque quando você tem, pela Constituição e pela lei, você tem 2 domínios, vamos dizer assim, de responsabilidade de cuidar. Quando é uma água que passa por mais de que um estado, é uma água, né, uma calha federal. Então, no nosso caso do Piancó-Piranhas-Açu, né, que dividimos com a Paraíba, a bacia ali, na calha do rio, ela é de dominialidade federal. Então, o nosso decreto não atinge aquela área. É importante que a gente possa decretar ou fazer valer o mais rápido possível o nosso, porque nós já estamos trabalhando para tentar com que a cobrança que será em breve decretada pelo comitê, ainda? A do Comitê Federal, eles estão trabalhando para isso, tá certo? A gente possa harmonizar para não ter preços muito diferentes. Como nós fizemos um grande acordo aqui, a gente pretende também levar isso, mas aí não depende de nós. Eu, como disse a você, Larissa, eu não tenho uma data exata, pode sair a qualquer momento, tá certo? É uma questão agora da gente ver a parte só burocrática, despachar com a governadora. Sim. Quer dizer, o pacto está pronto, está feito, né? Vamos dizer assim que ela já está praticamente resolvida, falta agora só a questão do dia. Eu não quero aqui me comprometer com você porque eu não tenho o dia exato, mas certo. Enfim, a qualquer Secretário, momento. Uma dúvida também, em relação quando se fala ao abastecimento público, a CAERN é a companhia distribuidora de águas aqui do estado, enfim, para boa parte, a maioria dos municípios.
aqui do Rio Grande do Norte. Essa água que a CAERN capta para distribuição vai ser cobrada também na conta de água da população, para quem, enfim, são abastecido duas CAERN? contas distintas, tá certo? Nós falamos a mesma coisa? Uma coisa é o serviço isso? de distribuição que a CAERN paga. Isso. Outra coisa é a cobrança pela água bruta, tá? E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque também é uma questão que parece ser burocracia ou ser teoria, mas não é. Isso não é um imposto, isso não é uma taxa, nem uma tarifa. Isso é um preço público. Portanto, são valores muito pequenos, tá? Questão de centavos por metros cúbicos, às vezes por 1.000 metros cúbicos. Então, todos os setores vão pagar. Evidentemente, se o campo está pagando, a indústria está pagando, o comércio está pagando, o setor de saneamento também pagará. Então, que é assim, que é para trazer esse esclarecimento para a sociedade, claro, para saber que essa conta ela vai ser, como você está falando, rateada, né? Vai ser rateada, mas assim, o impacto dela na água da CAERN é mínimo. Sim. Tá? Por quê? Porque a água bruta tem um valor muito pequeno, é de centavos por metro cúbico, portanto, quando ela for rateada, ela ainda tem mais tarifa diferente, o impacto será muito, muito, muito pequeno para a população. Todavia, quando você soma tudo isso, a indústria, o comércio, sim, o saneamento, etc., cada um de nós pagando um pouquinho, o que é que vai acontecer? Que eu vou ter alguma coisa onde eu vou ser usado especificamente para o gerenciamento de recursos hídricos. E aí é que é a diferença. Como ele é um preço público, ela não pode ser usada para outra coisa. O imposto eu posso arrecadar aqui de nós e gastar em qualquer coisa. Exatamente. Ela só pode ser gasta na bacia. Mas que para o investimentos são esses, secretários? Por exemplo, que esse recurso com essa cobrança da água bruta vai poder propiciar, fazer, né? Muito bem. É uma pergunta crucial. Por quê? Para quê e para quem? Né? Nós vamos fazer essa cobrança. Quando eu disputo imposto com saúde, com educação e com segurança, né? Recursos para eu fazer estudos, projetos, manutenção da minha infraestrutura. Nós somos a civilização da açudagem. Nós temos açudes que estão aí há anos e anos e anos e eu nem consigo abrir e fechar os hidromecânicos hoje porque estão muito deteriorados, tá certo? Então, eu vou poder fazer estudos, eu vou poder fazer projetos, eu vou poder dar manutenção aos meus açudes, às minhas estruturas hídricas, né? Barragens, pequenas barragens, enfim, só para o gerenciamento de recursos hídricos. Monitoramento, fiscalização, enfim, né? Eu vou gerir esse recurso água a partir desse recurso. Ele só pode ser gasto nisso. Se eu pudesse fazer aqui uma... Para a questão da transposição também do Rio São Francisco, que se fala que os estados que vão ser beneficiados com essa transposição também devem pagar à União, enfim, por esse processo estrutural. Esses recursos também irão auxiliar nisso? Ótima pergunta. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Para a gente não confundir aqui o processo. Então, se eu pudesse fazer com você aqui uma imagem, é como se fosse um condomínio. Você mora no condomínio, você tem elevador para pagar, você tem a grama que você tem, enfim, tem manutenção. Manutenção, você divide com todos os condôminos e ele só pode ser gasto no condomínio. A transposição. Bom, a transposição, independente da água bruta, que você definiu muito bem, está sabendo do que está dizendo, estudou a matéria, né? Realmente é a água in situ, né? Mas o problema da transposição é que eu tenho uma gota d'água que está lá no Rio São Francisco e eu vou trazer ela para o meu açude. Quando ela misturar com as minhas águas, eu vou ter uma água que é a água potiguar, vamos dizer assim, sim, e eu farei a cobrança dela. Agora, o problema é que nós vamos pagar a conta do serviço, não da água, de trazer a água lá do São Francisco e colocar ela aqui dentro desse açude, tá? E aí nós estamos estudando os caminhos para ver como é que a gente vai fazer isso, tá certo? A gente pode, por exemplo... Poderá ser uma cobrança à parte, então? Não, veja bem, existe um custo para eu trazer uma gota d'água de lá para cá. Esse custo existe. Sim. Como é que nós vamos fazer isso? Pode ser pago com os impostos gerais, né? Pode ser dividido para a sociedade como um todo, não exatamente quem está usando, mas como ela vai ser uma água que vai ajudar a todos nós, poderia ser dividido com toda a sociedade e vai ser um pouquinho só para cada um, tá certo? Mas no momento, o Rio Grande do Norte conseguiu condições muito vantajosas. Durante os primeiros 4 anos nós não vamos pagar, o Rio Grande do Norte especificamente, tá certo? Sim. E quando começar a pagar, vai ser 5%, depois no primeiro ano 10%, 15% progressivo. Mas, conversa com a governadora Fátima, ela me tem dito o seguinte: se fôssemos pagar hoje, não seria cobrado da população. O Estado arcaria com isso,
como uma forma de desenvolver, né, de estimular o desenvolvimento da região como um todo. Aí sim iria para os importes, e não para um preço público, né? Isso mesmo. Sem prejuízo da gente também continuar estudando caminhos, formas e maneiras de talvez em algum momento no futuro isso poder ser dividido, tá certo? Tá. Mas assim, para que não haja confusão, o preço pela água bruta, que é esse preço público pequenininho, etc., vai ser dividido com a sociedade para o gerenciamento de recursos hídricos, monitoramento, fiscalização, Sim, estudos, projetos e a manutenção da nossa infraestrutura, né? A questão da transposição vai caber uma outra matéria que eu já quero me colocar aqui à disposição, mas ao mesmo tempo tranquilizar a população. Se fosse hoje, que não será, deve ser assinado em março, nós conseguimos na discussão com a União essas condições que eu estou lhe dizendo, de só pagar daqui a 4 anos de progressivo, e ainda se fosse hoje, o que tem dito a governadora é que esse custo não seria repassado à população. Tá certo, secretário. Então, nós temos que estudar isso para frente. E mudando aqui só o assunto, mas falando em recursos hídricos, a gente também teve semana passada a decretação da situação de emergência em alguns municípios aqui do estado, exatamente pela escassez, enfim, pela falta realmente de abastecimento de água. Quais são as perspectivas assim da SEMAR diante dessas condições climáticas, né? Enfim, de abastecimento, de recarga, que a gente sabe que agora não necessariamente estamos num período de chuvas aqui no estado, mas como é que está essa situação para a gente ter uma perspectiva aí, quem sabe, para o início de 2024, o inverno também aqui para o estado? É uma situação animadora? O que é que, enquanto secretaria, se tem essas notícias, né? Evidentemente que nós estamos absolutamente ligados nessa questão, né? Nos últimos 2 meses temos ido várias vezes a Brasília, conversado com o Ministério, com a própria Agência Nacional de Água. Semana passada estivemos em Fortaleza, reunidos com o Ministério da Integração, com a ANA, com o DENOX, com a Casa Civil da Presidência da República. Nesse particular, Larissa, a priori as notícias não são boas. Nós temos um El Niño que está se firmando, né, pelo aquecimento do Pacífico, mas também nós estamos com problemas de aquecimento no Atlântico. Então, os dois, quer dizer, cada um deles é ruim aqui para a gente quando acontece. Quando os dois estão juntos, Sim. É ainda mais grave. Então, essa é a situação que está se conformando. O que você está vendo lá na Amazônia é resultado da ação do Atlântico. O que você está vendo no Rio Grande do Sul é resultado do El Niño, né? Então, assim, nos preocupa a próxima quadra. Mas, assim, nós vamos rezar sempre pelo melhor e tentar nos preparar para o pior. O que é que nós temos que fazer num caso desse? Como é que estão as nossas reservas? Na média, a gente está com mais de 50%. Mas o que acontece na região oeste, verteu quase todos os açudes. Na região do Seridó não pegou água em quase nada. Sim. Por sorte, nós estamos com Curema, Mãe d'Água, né, na Paraíba, que está bem. E nós temos a possibilidade de trazer água também da transposição no rio Piancó, Piranha-Açu. A questão da barragem de Oiticica, né, que assim também são obras muito esperadas para justamente também tentar conciliar essa situação. Perfeito. Então são 2 questões, assim, sendo pragmático com você. Nós temos que fazer valer a água que nós temos armazenada, tá? É o passarinho que eu tenho na mão. Sim. Muito bem. Eu tenho que, através das alocações, que são muito bem feitas, junto com a ANA, com a Federal e com o IGARNE, fazer assim o uso maximizado de cada gota d'água das que já estão dentro dos meus açudes, tá? Olha, gente, é a hora de economizar e usar assim com eficácia e eficiência máxima. Isso por um lado. Por outro lado, nós temos que ver o que a gente pode fazer de infraestrutura. Estamos trabalhando nisso com o Ministério da Integração. Então, trago aqui para você. Oiticica, essa barragem, se Deus quiser, nós estaremos entregando ela até junho do ano que vem, tá? Ela estará completa e é um instrumento muito importante, né, que muito vai ajudar aquela região. A partir daí, nós temos o projeto Seridó, que está em curso no momento. Tá? Projeto do Estado, que está sendo executado pela Codevasf, com o nosso acompanhamento. Está em pleno vapor. Né? Então, são adutoras que estão saindo lá da Armando Ribeiro Gonçalves, né? E vai ser distribuído. E na segunda fase também de Oiticica. Quando tiver todo pronto o projeto, nós vamos dar 100% de garantia às cidades do Seridó, com chuva ou sem chuva. Porque vai partir das 2 grandes barragens, mas também da transposição, que aí vai dar essa garantia. Tá? Então, nós temos que ir na infraestrutura. O projeto Seridó em andamento, tá? Até o final do próximo semestre, a gente espera estar chegando com água em Currais Novos, né? Que é uma cidade que já está com problema hoje. Com certeza. Né? Ou está próximo de ter problema a partir de agora. Questão de revezamento, até de abastecimento. Exatamente. Então, nós temos que ver isso. Passagem das Traíras é uma outra barragem que está sendo concluída pelo DENOX, também com o nosso acompanhamento. Espera-se que até fevereiro ela possa estar pronta.
Então, assim, nas grandes estruturas, nós temos a Oiticica terminando, a passagem desta EIA sendo recuperada e o projeto Seridó em andamento, né? E nós conseguimos também recursos com o Ministério, queria trazer isso aqui para você, é a primeira vez nesses 40 anos que a gente consegue ter um recurso de porte volumoso para poder fazer projetos a partir da água da chegada da transposição, né? Da chegada das águas da transposição e mesmo das águas que nós temos aqui para os próximos 4, 20, 30 anos, tá? Então nós conseguimos 25 milhões de reais, já está assinado o convênio e nós vamos a partir de 24 trabalhar na linha de estabelecer esses grandes projetos, tá? Certo. Isso feito, né? Por exemplo, nós temos que resolver o problema do abastecimento de água na região do Oeste, do jeito que a gente está resolvendo no Seridó. Nós temos que ver a perspectiva talvez de um canal que possa ir até o Mato Grande, levando água a partir da mão de Ribeiro Gonçalves. Nós temos que ver uma equação para o Vale do Açu, né? Aquela chegada da água lá na Foz, né? Sim. E essa distribuição. Nós temos que ver os projetos de irrigação que são possíveis, né? Nós temos aí uma situações para frente, então, né, secretário? Então, sim, nós estamos pensando, né? Temos que pensar como nós vamos fazer, porque a gente trabalhou muito tempo aqui em gestão de crise. E nós temos que trabalhar em gestão de risco, planejadamente e vendo a questão no futuro. Eu diria que os nossos desafios ambientais e hídricos não são mais para a próxima geração. Já é para essa mesmo e a gente pele, já né? sente. Então a gente tem que sentir. Portanto, um gerenciamento adequado e a cobrança da água bruta é fundamental, junto com a outorga, junto com os planos, né? Das bacias, etc. Assim como nós temos o Plano Estadual de Recursos Hídricos, né? É uma ação para quem mora no semiárido, eu diria que de segurança estadual, de segurança nacional, eu diria mesmo planetária. A gente tem realmente que dar uma atenção a essa questão. Isso. Tá bom, então, secretário. Eu conversei aqui com o secretário estadual de Recursos Hídricos, Paulo Varela, né, sobre a cobrança do uso da água bruta, que deve sair, enfim, brevemente aqui no estado, se não esse ano, para o início do próximo, e também sobre a situação aqui dos recursos hídricos, das obras também de infraestrutura. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. O prazer foi meu. Você vê que a gente poderia conversar até meia-noite pelo tema, e eu quero estar me inscrevendo aqui sempre que você precisar e quiser, né, para a gente debater e talvez detalhar cada um desses temas. Você viu que são assuntos, né? E assim, vamos ficar alertas. Nós estamos talvez sendo desafiados para o enfrentamento de uma quadra que não será fácil, né? Já amanhã, às 4 horas, eu estou pegando um avião, vou passar depois da manhã inteiro dentro do Ministério da Integração, exatamente repassando essa pauta ponto a ponto, né? E procurando caminhos de, digamos assim, de parceria com a União para a gente poder trabalhar junto. Com certeza, a gente fica na torcida, secretário. Muito obrigada. Prazer foi meu. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. É você que nos acompanha. Obrigada pela audiência mais uma vez. A gente volta a se encontrar nesta terça-feira, se Deus quiser. Tchau.